Quer ter acesso aos conteúdos que assistimos em live? Cola na Cinefy, primeiro link na descrição. Top 10 servos sabers mais fortes de Fate. Que canal? Mentira. Do canal Mapa do Infinito, patrocinado pelo Vini. Muito obrigado, Vini, pelo patrocínio. Vamos então conhecer os 10 servos sabers, né, mais fortes de Fate. Cara, a gente só conhece a Arturia e o cara que eu não lembro. Como é o nome dele? Saber, O o Ricardo. Ricardo do Fate Search Fake. Eu não me lembro de outros sabers, tá? Então a gente só conhece esses dois. O restante aí vai ser novidade pra nós. O Siegfried? Quem que é o Siegfried? É do Apochita. Ah, é aquele cara que perde o coração? Não é? Cara, não me lembro do que Nossa, acontece, aquela mas luta eu é lembro muito desse foda, nome. mano. Aquela luta é bizarramente foda. Ele luta com o Aquiles? Eu não lembro com quem que ele luta, cara. Com o cara do Mas é calcanhar muito de Aquiles? foda aquela luta. Nossa, lembrei agora. Enfim, vamos lá. Se você quiser patrocinar um vídeo pra gente ver, tem um incentivo aqui embaixo na descrição pra você patrocinar. E lembrando também que membros aqui no canal têm acesso antecipado a todos os vídeos que saem. Então, você vai estar ajudando o canal e você vai ter acesso a todos os vídeos que vão... Tipo assim, cara, tem mais de 30 vídeos programados aí nesse momento. Na verdade, depende de quando você estiver vendo esse vídeo, né? Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, vai ter menos vídeo ali pra membro. Mas é isso, bora. Desde o primeiro Fate que apareceu no Nasoverso, a classe Saber sempre foi tratada como uma classe que tem os servos mais poderosos de todos. Então já vai preparando as suas barreiras de proteção da Era dos Deuses, porque hoje nós vamos ranquear os 10 servos mais fortes dessa que é considerada a classe mais forte dentre todos os servos. Eu sou o Professor Maedros, me permita ser seu guia A gente já nessa viu o vídeo jornada dele. pelo mapa do infinito. Já há uns 2 vídeos. O último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários é o cavaleiro que abre o nosso top 10 de servos sabers mais fortes. Ele era o servo originário que Goethe havia escolhido para tomar de conta da singularidade de Jerusalém. A maioria dos jogadores de Fate Grand Order, no geral, só conhece a versão Foreign do Jax, e foi possuído por um deus alienígena. Mas o Saber também é um servo extremamente poderoso, e nós podemos ver isso no Arcade, onde ele lutou contra uma série de servos poderosos, incluindo o Rei dos Reis, Osmandias, vencendo o poderoso Ryder. E mesmo antes da cauda aparecer na singularidade, ele já havia vencido não apenas o poderoso Saladino, como também capotou o rei Ricardo do Coração de Leão. A cauda do Arcade precisou da ajuda da própria deusa Rongominid para poder derrotar o servo Saber. E o fantasma nobre poderosíssimo do Jax é o Pelerginate do Temple, Nossa, que é um fantasma nobre anti-unidade, que é a literal história dos Cavaleiros Templários. 200 anos de história concentradas na espada e no cavalo de Jax. Caralho. O último grão-mestre emerge de uma ilusão com a imagem do cemitério para pôr fim aos seus inimigos. Esse é o poderoso servo que abre o nosso top 10. Dando prosseguimento ao nosso top 10, nós temos aqui o poderoso servo Saber Sigurd. Siegfried e Sigurd eram para serem o mesmo servo, mas como nós estamos falando de Fate, eles não são. Na verdade, o Siegfried é bem mais fraco do que o Sigurd. Para começar, pela espada deles. A espada do Sigurd é a espada Gran, uma lâmina demoníaca que pertenceu ao próprio Odin. Ele também foi ensinado pela Brunilde e aprendeu a usar as runas primordiais, uma magia tão poderosa que mesmo o Sultry, que tem resistência mágica de Rank X, foi ferido por elas. E se você é antigo aqui no canal, você sabe o que essas pedrinhas aí fazem. Além disso, ele também é um dos servos mais fortes de todos, tendo vários ranks com status de B para cima, com exceção de sorte humana. E aliás, tá vendo esses óculos dele? Pois é. Esses óculos são a sabedoria cristalizada do Sigurd, que torna o Sigurd um dos servos mais sábios e inteligentes de todos. Só lembrando que o Sigurd é tão forte quanto a Brunilde, e só perdeu para ela porque a Brunilde tem um NP anti-Sigurd praticamente, e se não fosse por isso, ele teria sobrevivido de boas ao ataque de lança da Brunilde. E o fantasma nobre desse Saber é o Bolverk Gran, um poderoso fantasma nobre anti-fortaleza que é capaz de destruir o Stormborder da Cáldia, que tem várias barreiras de proteção feitas por casters de primeira classe, como Nitocris, Da Vinci e Paracelsus. Da Vinci. E só lembrando, meus amigos, Legal, né? o Sigurd simplesmente cortou isso como se fosse manteiga, sem nem liberar o verdadeiro nome do seu fantasma nobre. Quando ele finalmente libera o verdadeiro nome de Bolverk Gran, ele simplesmente atira essa espada e bate nelas como um soco. Será que temos um novo servo boxer a caminho? Servo boxer. Em oitavo lugar, nós temos a primeira Saberface dessa lista. Estamos falando de Yamato Takeru, o servo protagonista do novo jogo de Fate Samurai Remnant. A Yamato coleciona uma longa lista de vitórias que ela teve no decorrer do jogo.
Claro, algumas foram com a ajuda do Iori, mas simplesmente foi quando ela não liberou seu fantasma nobre. Quando ela libera o seu fantasma nobre, ela nunca precisou da ajuda do Iori, com exceção de provisão de mana. Yamato é um servo com status até que razoáveis, com exceção de resistência, mas que compensa principalmente com as suas capacidades de habilidade como servo. Uma hora Entre chega, ela, a Vinícius. sua capacidade de exterminar deuses e demônios, a sua divindade de rank B e principalmente a sua Mana Burst e os seus 3 fantasmas nobres. Um dos seus fantasmas nobres é a Água Divina, que é até caracterizada no seu Mana Burst, onde nós podemos ver no jogo várias vezes onde a Yamato controla a água como se não fosse nada. É o elemento da Yamato, que ela controla como se fosse um dobrador de água. Mas os principais fantasmas nobres dela podem ser classificados aqui, como o Amenomura Nossa, que Lotsuru, nome. que é o Meu fantasma Deus. antimundo da Yamato, onde ela simplesmente invoca o poder de Bukidouji e consegue o poder de um espírito divino temporariamente, sendo capaz de interferir no mundo e mexer no mundo como se ela mesma fosse o Archetype, embora isso seja temporário. E por se depender apenas do seu fantasma nobre, é por isso que a Yamato não vai subir mais para cima da nossa lista. E principalmente porque tem alguém que usa o NP dela bem melhor do que a própria Yamato. Em sétimo lugar, nós podemos chamar ele de Rei Arthur francês, Charles Magne, Imperador da França. Durante os Caramba. eventos de Fate Extella, nós podemos chamar este personagem de Bonito. um servo É sempre protagonista. rei, No entanto, durante esses imperador. eventos aconteceu algo que acabou dividindo as personalidades do Charles Magne entre a versão herói dele e a versão imperador. Em Fate Grand Order, ele consertou isso, mas isso não muda o fato de que Charles Magne, principalmente, Fate tanto Grand quando ele está Order. separado nas suas duas É o personalidades, filme que a gente viu, não? O quê? Grand Order? É os filmes. Lembro. quanto com elas juntas, é um dos servos mais poderosos entre a classe Saber. Para começar, por ele ser um imperador e, portanto, ter o privilégio imperial. E quem conhece a Nero sabe que, apesar dela ser um servo fraco, graças à habilidade dela de privilégio imperial, ela consegue lutar contra vários servos extremamente poderosos. Agora imagine um servo que já é forte, dependendo da sua habilidade de privilégio imperial. Pense nisso. Somado a isso, ele também tem um Mana Burst de luz, que é usado principalmente para aniquilar servos demoníacos. Além disso, ele tem 3 fantasmas nobres extremamente poderosos. 3. Um deles é o Charles Patricius, que é basicamente essa fortaleza voadora aí louco. que você está vendo na tela, que você pode pensar nela como uma versão do Charles Magno de um tesouro que a Semiramis usa lá em Fate Apócrifa, que é o Jardim da Babilônia. O Charles Patrício é basicamente esse fantasma nobre, só que no Charles Magno, claro, com funções totalmente diferentes. A diferença é que a fortaleza aqui, o Charles Patrício, é uma fortaleza ambulante que o Charles pode usar sempre que ele é invocado como Saber, que pode servir tanto de fortaleza para ele quanto para o seu mestre. Cê é Mas o louco. principal fantasma nobre Vai do pelão. Charles Magno é a sua Joyeux, que Cara é roubadinho. essa espada aí que nós estamos vendo aí. Uma poderosa fantasma nobre anti-fortaleza, que quando somado a todas as outras fantasmas nobres dos cavaleiros de Charles Magno, ou melhor, os paladinos de Charles Magno, nós criamos um fantasma nobre que fica com um poder incomparável que nem mesmo Heracles e Karna são capazes de se comparar. Estamos falando da Joyeux Ordre, ou Gran Ordem de Cavaleiros de Charles Magno, que é como eu chamo. Um fantasma nobre tão poderoso que foi capaz de surpreender até mesmo a lendária assassina de deuses Scarlet, meus amigos. É simplesmente um dos fantasmas nobres mais poderosos dentre os servos Saber. Mas claro, meus amigos, a classe Saber é recheada de uma quantidade de servos extremamente poderosos. E por isso, vários servos Sabers que são muito poderosos acabaram ficando de fora desse nosso top 10 quando nós fizemos a lista. E por isso fica aqui a menção honrosa para 3 servos que eu queria muito colocar nesse top 10, mas que quando foi comparar os feitos de alguns com outros, eles simplesmente não conseguiram entrar, que é Altera e o Miyamoto Iori. E também fica aqui a menção Miyamoto. honrosa para Miyamoto Musashi, porque apesar dela ter muitos feitos, ela agora é Data Lost e por isso não é mais um servo invocável. Miyamoto E por isso e fica aqui a Miyamoto menção Musashi. honrosa para eles. Ah, é, porque Em sexto Miyamoto lugar, é o nós temos- clã, né? É, Miyamoto E é o clã, Musashi- Musashi é o nome tem o novo Musashi dele. Miyamoto no Fate como servo? A gente viu ele? Não, tem o não, é Sasaki. Sasaki, É a o gente Sasaki viu. que tem, né? Sasaki.
Mas não, tem sim, também tem. A gente não viu. Eu não lembro direito agora. Temos ela, uma raposinha que só é raposa porque ela copiou a Tamam, mas que é um dos sabers mais poderosos de todo, Suzuka Gozen. Claro, né? Muitas pessoas não imaginam o quão poderosa é a Suzuka, porque ela fica se fazendo de frágil na busca de tentar conseguir um namorado. Mas quando ela dá tudo de si, meus amigos, nós vimos um verdadeiro monstro. Não é à toa que ela é considerada uma invocação impossível. Afinal de contas, estamos falando da filha Caralho. do rei demônio de 3.000 céus, Meu Suzuka Deus. Gozen. Se nós fôssemos Impossível. falar simplesmente da capacidade de cálculo dela, estaríamos falando de alguém que é capaz de rivalizar com a própria Muncel, meus amigos. E eu não estou nem brincando aqui. A própria Bibi reconheceu que a capacidade de processamento da Suzuka é semelhante à dela, ou melhor, igual à dela, se não superior. Claro, né? O principal fantasma nobre que as pessoas lembram da Suzuka quando falam dela é o Love Explosion Heavenly Demon Rain, onde ela basicamente cria 100 espadas e vira ali uma cópia menor do rei Gilgamesh, atirando 100 espadas à vontade sobre as pessoas. Nossa. Claro, né? Ela também tem a sua Blazing of Wisdom, que é uma habilidade de sabedoria que dá a ela um aumento de inteligência simplesmente considerável para Caralho. comparar com o céu ali, mas o principal fantasma nobre dela é o Triquilocosmi, que é um fantasma nobre de Rank X anti-unidade que o que... Quer saber o que esse fantasma nobre faz? Bom, basicamente ele torna a realidade 3.000 mundos, é simplesmente cria ali, é praticamente uma Entendi, Muncel, Vini. esse fantasma nobre. Estamos falando Hã? de um servo nível Muncel. É isso que a Suzuka Gozen é, meus amigos. Não entendi. Nível Simplesmente um dos servos mais poderosos de todos. A Tamamo O e que todo que mundo faz? que lutou contra ela em feitiço CCC simplesmente devia agradecer a ela por não ter usado o Triquilocosmos, ou nome complicado de NP, nas batalhas que eles tiveram. Porque senão, é simplesmente um servo digno de um verdadeiro deus. Claro, né? Eu falei aqui da Yamato, então não poderia deixar de falar o deus que deu origem à espada da Yamato. Estamos A falando aqui musiquinha. de Ibuki Doushi, Meu Deus um do deus céu. serpente, que Que é, é isso? simplesmente um dos deuses mais poderosos de toda a mitologia E ele tá japonesa. falando ainda no Ela já foi masculino. comparada, meus amigos, aos próprios LB Kings. Então nós já podemos aqui ter uma noção do quão poderosa ela é. A espada dela, meus amigos, já foi comparada ao NP Antimundo, quanto na mão da Yamato. Agora imagine o que esse NP não faz na mão de um verdadeiro deus. Ela só não vai subir mais para cima no nosso ranking porque ela não teve tempo de brilhar, já que o Limbo absorveu ela. Mas se não fosse por isso, Caramba. Ibuki Douchi poderia muito bem estar no top 3 de servos mais fortes de todos os tempos da classe Saber. Mas vamos aqui agora para servos extremamente poderosos, meus amigos. Estamos entrando em níveis incomensuráveis de poder. Em quarto lugar, nós temos ele, Benieima Alter. Se você Ele? não leu o LB7 e está esperando ele sair no NA, simplesmente, meus amigos, pula aqui pro tempo que eu vou deixar aqui na tela, porque o Benieima, meus amigos, ele tem feitos impressionantes no LB7. Ele foi ensinado por ninguém mais, ninguém menos do que o King Hassan, meus amigos, que aprendeu uma o técnica assassino? tão poderosa, meus amigos, Parece que é aquele capaz de assassino foda, né? infligir o conceito de morte Mas em não sei ninguém se é mais, não. ninguém menos Eu do não que sei o se é. próprio Wort. Mesmo Kamazotes, que é considerado por muitos Esse como Wort a gente a mais viu, né? forte de Não todas as lembro. Aquela bichas, aparência dele. tinha medo de entrar no submundo enquanto Benieima estava Eu lá. lembro de um vídeo que a Simplesmente, gente viu. o mais poderoso de todos os deuses do submundo é ele, Benieima Alter. Só lembrando, né, meus amigos, que a forma comum do Benieima já era um servo tão poderoso que toda a Calder tem medo de irritar ele quando ele faz cozinha. Embora, né, isso seja mais algo por comédia, o Benieima Alter mostrou sim o porquê ele é um servo a ser temido. Só lembrando, meus amigos, que o fantasma nobre dele é o Judgment of the Rulers of the Athervale, que nas mãos do Benieima, ele transportava ele para o submundo indiano, onde ele encontrava 10 pardais que estavam fantasiados como o juiz dos mortos. E por isso, né, não poderíamos levar tão a sério o fantasma nobre do Benieima normal. Mas o Benieima alto, meus amigos, ele virou realmente um deus do submundo. Então esse fantasma nobre aqui, agora, nas mãos do Benieima alta, eu não acho que sejam meros pardais como juízes do submundo. Está mais para realmente. Tanto que o próprio Rei Ema é um desses daus pardais. E o Benieima,
dentro desse NP, meus amigos, ele tem a espada do julgamento. E qualquer servo que seja mau ou caótico vai ser totalmente destruído por ele. A espada do rei do submundo punindo todo o mal. Simplesmente. Cara, tem dos uma servos mais personagem poderosos que de tem todos. uma arma. Agora, o que rifle, falar sei dele, lá. meus amigos? Eu pensei muito se ele deveria estar no terceiro Esse ou bichão no aí. segundo lugar. Mas o segundo lugar é um servo extremamente poderoso. E por isso, ele está aqui em terceiro lugar. Surtur. Simplesmente, meus amigos, quando Sefar veio no planeta e destruiu todos os deuses nórdicos conseguiram escapar por a Excalibur ter sido forjada a tempo. Então, para destruir eles, o mundo criou a espada Leviathan, um fantasma nobre antimundo que pôs fim, meus amigos, a toda a mitologia nórdica e deu para eles Surtur, o gigante rei de Muspelheim. Se eu estiver errado, eu vou colocar aí na tela. Que é o inimigo natural dos deuses, o inimigo natural da vida. Eu E tô que ligado simplesmente, quem meus amigos, era alguém tão poderoso que o próprio Uldaime acreditava que se ele saísse de controle, seria uma ameaça para todos os Lost Belts. Um astador de deuses entre os matadores de deuses. Usuário de runas primordiais e usuário de antivida. Ele só não é mais forte do que aqueles que estão acima dele. Que é, em segundo lugar, eu vou colocar aqui tanto o Arthur quanto a Artúria Pendragon, que são tá. os servos usuários da espada sagrada mais poderosa de todos os tempos. Excalibur. Excalibur. Excalibur é o construto divino mais poderoso do planeta, um construto divino feito para proteger o planeta de invasores exteriores. Quando Excalibur completa seus 13 selos, ela se torna a arma suprema capaz de destruir até mesmo os poderosos Ultimate Ones. Simplesmente uma arma tão mortal que somente inimigos do nível de Word são realmente capazes de sobreviver a um golpe dessa espada. Simplesmente os poderosos servos mais fortes de todos os tempos. O único que pode vencê-los é o primeiríssimo lugar. Que é? Se era polêmica Então, que tô vocês queriam, curiosa. é polêmica que eu trago. No primeiro lugar, como o servo Saber mais forte de todos, ele, Galahad, filho de Lancelot. Ele não está aqui por causa da sua espada, meus amigos. Mas não conheço Porque não é a espada dele que torna ele tão poderoso, apesar Filho de de que, pelo que o Lancelot. Alter demonstrou, a espada do rei Davi, que o nosso querido Galahad carrega, é tão poderosa quanto a lança Longinus, que é forte o bastante para matar o poderoso dragão Albion, que é forte até mesmo dragão, considerado entre todos o Grand Dragon. E isso sem ele ter demonstrado a verdadeira espada dele. Aliás, por que será que a Mesh nunca usou a espada do Galahad que ela carrega na cintura, meus amigos? Já pararam para se perguntar nisso? Por que ela não usa essa espada? Mas bom, o Galahad, meus amigos, é um servo tão poderoso que já venceu até mesmo a própria Rainha Artúria quando ela estava alta. Ele já venceu uma guerra do Santo Graal com relativa facilidade, e a sua versão alta é comparável a Lucius Longinus, que é tão forte quanto Percival e que é capaz de vencer 100 servos Eu tô sozinho. ligado quem é. Eu não lembro de O aparência. nosso querido Galahad não é um servo jogável, e só apareceu por meio de sonhos, mas ele previu a incineração da humanidade, e ele previu também o apagamento dos Lost Belts que iam ser causados pelo deus alienígena. E o que torna ele tão poderoso é o seu escudo, Lord Camelot, capaz de resistir até mesmo ao ataque do poderoso Goetia, capaz de Esse resistir escudão aí não é ao o... poderoso não. Cernunnos, É o capaz de dela, não resistir é? até mesmo a ataques do LB7. É por isso que ele está aqui, o servo Saber mais poderoso de todos, Galahad, Ou filho é de só Lancelot. parecido? Ô Galahad, falei bem de você aqui, que gostaria de fazer um react aí, Galahad 5 estrelas? Tô esperando aí. Bom, eu sou o professor Maedros, esse foi mais um vídeo a do espada, Mapa do ela Infinito. foi falado que ela tinha. Mas o escudo eu não sabia se era o mesmo. Lembra dele? Quem? Ô, peitão! Ah, eu lembro dessa ending dele aqui. A Flávia é a primeira vez que viu. Ô, peitão! Preula. Peito pesado, né? Ai, velho, muito bom, meu Deus do céu. Cara, enfim, a onda de Fate é absurda, meu Deus do céu. Toda vez que eu vejo o vídeo de Fate, eu fico maluco na minha cabeça. É muita informação, cara. É muita informação.
É. É muito detalhe, É porque muito além. é muito jogo, é muita lore. A lore é extremamente gigantesca. E deve ter coisa que nem, E tipo, conta em jogo, mas o soltam lá. O é, autor soltou que e tal coisa, tem tal fate que, coisa. tipo, sei lá, o Gilgamesh conhece tal pessoa. Aí vai pra outro fate que o Gilgamesh nunca viu tal pessoa. Aí outro fate, o Gilgamesh já matou tal pessoa. Aí no outro fate, o Gilgamesh é aliado de tal pessoa. É uma bagunça do caramba, porque muitas rotas alternativas, vamos dizer assim. Quem inventou esse Então, bagulho de rota alternativa, de linha temporal diferente, então, é só pra confundir a cabeça do povo. cara, é uma maluquice do caramba, mano. Mas enfim, parabéns aí, o Mapa do Infinito. Muito obrigado ao patrocinador desse vídeo, que foi o Vini, tá? Se você também quiser patrocinar o vídeo pra gente ver, tem aqui na descrição o Incentive, tá? Pra você patrocinar. E lembrando também que membros aqui no canal têm acesso antecipado, então aproveite pra se tornar um membro. Tamo junto, é nóis e bye. E tchau.